No passo a passo de hoje, eu tô trazendo várias dicas inéditas para você, para de uma vez por todas você aprender a como aplicar o seu viés da Cinderela. Então tem um passo a passo, a partir de agora, super explicado, bem detalhado, para você aprender a dominar diversas técnicas. Seja para você fazer cantinho mitrado com perfeição, peças arredondadas ou então até peças com acabamento utilizando a técnica do abraço. E se você tem dificuldade na hora de aplicar o viés de tecido, eu preciso te contar que seus problemas acabaram, porque nesse passo a passo eu vou tirar todas as suas dúvidas. E se você ainda não é inscrito no canal da Cinderela, seja muito bem-vindo. Eu sou Eliane Pascoal, professora de costura, enxoval de bebê personalizado e também bordado eletrônico, e tô aqui em parceria com a Cinderela para ensinar para você todos os segredos que eu utilizo aqui no meu ateliê na hora de costurar vieses perfeitos e que agora eu vou compartilhar com você. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de quando tiver vídeo novo por aqui. E aí, estão curiosos? Então vem comigo que o passo a passo tá para lá de especial com vários tipos de vieses da Cinderela. Então, nessa aula eu vou ensinar para vocês a como fazer a aplicação em diversos tipos de vieses. Vocês vão perceber que é bem simples da gente fazer essa costura, a aplicação nas peças. O que a gente precisa entender é alguns segredinhos que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Então, eu tô aqui com alguns vieses. O de lurex, o viés de algodão, o viés xadrez e também o viés prêmio. Já peguei aqui essa estampa, que é uma estampa natalina, que é o viés que é 100% algodão. Também separei aqui para a gente poder fazer a nossa aula o viés estreito, porque eu sei também que surgem bastante dúvidas. O que a gente precisa considerar primeiro? O tamanho da nossa estrutura que a gente está utilizando na hora de produzir a nossa peça. Então eu trouxe aqui diversos tipos de materiais e aí eles vão variar a sua espessura. Aqui eu tenho uma manta, que também é uma manta poli, ou seja, poli de poliéster, considerada uma manta R2. Eu comprei ela como uma manta de gramatura 100. Mas aqui eu tenho essa mesma manta, deixa eu só achar aqui, ó, essa é de 200 gramas, eu vou achar aqui, ó, eu tenho variações, ó, eu coloquei vários materiais para vocês, ó. Por exemplo, aqui é uma manta de 300 gramas, aqui é de 200, tá? A que eu mais uso aqui no ateliê é essa daqui, ó, manta poli de 100 gramas e essa é considerada uma R2, ou seja, tem resina de um lado e do outro lado, e essa também. Então, a gente vai ter variação de material conforme o fornecedor. Mas o que a gente precisa entender é que a gente tem espessuras diferentes. Então, por exemplo, essa daqui, ó, é bem mais grossinha, essa é fininha também, essa é quase que um papelzinho. Então, é isso que a gente tem que se atentar na hora que a gente vai fazer a aplicação nas nossas peças. Eu trouxe aqui, para facilitar ainda mais a visualização e o seu entendimento, um material transparente, que é um plástico aqui, vinil, tá? Para que você consiga ver como que é de um lado e do outro. A primeira coisa que você tem que entender, não importa o tipo de viés da Cinderela que você vai escolher utilizar. Quando a gente vai fazer a aplicação numa peça, a gente sempre começa aplicando do lado avesso e a gente rebate do lado direito. Por que isso? Porque do lado direito é onde a gente quer o melhor acabamento, é onde o ponto fica mais bonito, inclusive da sua máquina de costura, e é onde você vai fazer todo o arremate ali do seu viés. Existem também várias formas da gente aplicar, né, fazer a costura do nosso viés. Então eu vou aqui demonstrar para vocês. Na maioria das vezes, e principalmente quando eu tenho peças que têm pouca quantidade de camadas, eu vou costurar com o meu viés dessa forma, do jeito que ele vem. Isso eu estou falando do viés conhecido como viés largo, mas que é o viés de 25 milímetros. Então, ele tem aqui, ó, duas dobras, tá vendo? Ó, duas dobrinhas, e eu vou sempre costurar aqui. Uma das vantagens que eu vejo do viés da Cinderela, ele vem enrolado pelo lado avesso. Isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque quando eu vou fazer a aplicação na minha peça, eu já começo aqui aplicando toda a minha peça e eu corto só no finalzinho. E aí, ok, algumas outras marcas vão vir, inclusive, né, tem outras também da Cinderela, como por exemplo o viés prêmio, vem assim, desse jeito, no direito. Tem duas questões.
Vem no direito, geralmente, as estampas que são estampadas e a gente precisa ver ali a estampa, por isso que vem assim. Só que, quando o viés ele vem dessa forma, de algumas marcas ele vem o lado mais largo aqui. E quando você costura do lado mais largo, você tem menos tecido para dobrar e rebater esse viés. E aí, quando ele vem dessa forma aqui, do lado direito, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a nossa peça aqui, dar toda a volta naquilo que a gente quer fazer e corta. E aí a gente não corta justo, porque quando a gente está costurando uma peça, é melhor sobrar do que faltar. E aí você vem e corta um pouquinho mais. E quando a gente corta um pouquinho mais, é claro que você tem um pouco mais de desperdício do seu material. Então, isso é uma questão para você poder ficar atento também. Mas na maioria vem sempre do lado aqui avesso. Quando você está costurando o viés, ele tem dois lados. Um lado que ele é mais estreito, que tem meio centímetro, e o outro lado que ele é um pouquinho mais largo, que tem 0,66 ou 1/4 de polegada. Se você estiver costurando na máquina industrial como eu, você vai ver que é exatamente o tamanho do calcador. Se você está costurando na máquina doméstica, o que você deve fazer? Você deve pegar a sua agulha e levar ela mais para a direita, se a sua máquina fizer, né, esse ajuste de levar a agulha mais para a direita. Se não fizer, você só vai colocar a agulha aqui, ó, exatamente rente à nossa dobra. Eliane, é uma regra, você sempre vai costurar na dobra? Não. Se eu tiver mais camadas, eu posso abrir aqui, ó, o meu viés, porque aí eu tenho mais espaço para virar e dobrar. Então, vamos lá, costurei aqui, ó. Vou dobrar aqui só para você poder perceber. Então, costurei aqui, vamos para a prática, que é bem melhor você visualizar direto na máquina de costura. Eu vou começar aqui pegando um pedacinho aqui de manta R2, essa mais larguinha, que eu falei para vocês que eu compro aqui no meu ateliê. O que ajuda muito você a utilizar um guia imantado como esse, ó, eu gosto de encostar ele aqui exatamente no meu calcador. E aí, eu vou colocar aqui, ó, o meu viés bem rente e vou costurar exatamente aqui no risco. Então, alinho aqui o meu material e vou começar a costurar. Eu coloquei aqui uma linha escura para que vocês consigam perceber exatamente na onde eu costurei. E onde que eu costurei? Exatamente aqui, ó, onde eu tenho a dobra, ó. Eu venho aqui margeando a dobra do meu viés. E a minha linha bate exatamente aqui. Isso falando para vocês que eu estou utilizando aqui a margem de costura da máquina industrial, que é 1/4 de polegada. Às vezes a gente acha que é meio centímetro, mas não é. É um pouquinho a mais. E aí, ó, só para você entender que aí você pode fazer esse posicionamento, se tiver com a máquina de costura doméstica, de só levar o seu material. Você vem aqui, ó, e traz o material para ele bater em cima da agulha. Com a minha costura feita, eu venho aqui, abro. Eu costumo dar uma vincadinha assim, ó, com a unha mesmo, ou pode utilizar uma ferramenta, um vincador. E agora eu vou fazer o quê, ó? Eu vou dobrar para um bom acabamento do viés, eu tenho que dobrar exatamente nessa linha que eu costurei na parte de baixo. A parte de baixo está com a linha branca, mas acredito que dê para vocês visualizarem. E vou dobrar exatamente dessa forma. Como vocês podem visualizar, ó, se eu dobrar ao contrário, só para vocês verem aqui, ó, tá sobrando margem aqui do meu viés. Por quê? Porque esse tecido aqui, ele não é muito grosso, tá? Essa minha manta não é muito grossa. Nesse caso, ok, eu posso deixar e eu vou rebater. Então agora, ó, eu dobro, o meu calcador continua no mesmo lugar, mas eu gosto de tirar o meu guia imantado porque ele me auxilia. Uma coisa que facilita muito na hora da gente fazer, né, a costura, a aplicação do viés, é usar um agulhão como esse daqui, ou um desmanchador, às vezes até a tesoura. Cada costureira vai se adaptar aí com uma ferramenta. E aí eu venho aqui, ó, colocando ele exatamente em cima. Eu sempre falo o seguinte, não existe mágica para a gente costurar o viés. O que existe é treino. Quando eu comecei a costurar, eu fazia o viés todo torto. Eu costumo brincar com as minhas alunas, eu falo assim, ó, meu viés era todo cagado. E eu melhorei. Como que eu melhorei? Testando e conhecendo cada vez mais ali o produto que eu estava aplicando. Ó, então fiz aqui a minha costura, tá? Ó, rebati. Então, aqui era o avesso da minha peça, tá ok?
A minha linha aqui tá branca. É claro que quando a gente for costurar, a gente vai colocar a linha aqui da cor, né, do nosso viés, o mais próxima possível. Eu coloquei preto para vocês visualizarem. E aqui ficou o avesso. Essa é a aplicação perfeita do viés, tá? Quando o avesso e o direito batem, tá bom? Agora vamos para um outro exemplo. E aí agora eu vou pegar até um outro modelo de viés aqui, para vocês perceberem que a aplicação é a mesma em todos, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, essa mesma manta que eu tenho e eu vou dobrar ela. Então aqui, ó, eu engrosso ainda mais a minha camada. E agora aqui eu vou passar o meu viés. Esse é aquele viés que muitas vezes, ó, a gente fala, ele tá tortinho, ele é mais maleável. Mas isso por quê? Porque ele tem uma quantidade maior, né, de poliéster, e isso tem um benefício pra gente. Como ele tem o poliéster, na hora que você for lavar, e principalmente se você estiver usando cores que sejam mais pigmentadas, como o roxo, o marrom, o preto, o vermelho, você pode ter a certeza que não vai desbotar o seu viés. Então, a quantidade de poliéster no viés, ela é importante para o pós, depois que você entrega esse produto para o seu cliente. Então, aqui eu tô com o meu viés, deixa eu só olhar aqui, ó, para eu não confundir. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer a aplicação aqui. Eu fiz a minha aplicação exatamente na dobra. E aí uma dica muito importante. Nunca pode ficar excesso sobrando do seu viés. Então eu tenho que vir aqui, ó, e cortar bem rente aqui ao meu viés. Agora é momento de rebater. Então eu vou virar aqui e eu vou dobrar, tá? Eu percebo aqui que ele vem bem justo. Lembrando que aqui eu tô só com a manta, mas quando a gente tá produzindo uma peça, um exemplo, uma capa de caderneta, uma peça estruturada, uma bolsa, vai ter tecido, vai ter camadas, às vezes você tem um vivo e você não vai dobrar com essa facilidade que eu tô fazendo aqui. Eu vou novamente rebater. Ó, e aí ele já vai aqui ficando mais justo para mim, um pouquinho mais difícil para eu poder colocar aqui, ó, todo o meu acabamento para dentro, ó. Mas consegui fazer, eu consigo ter uma borda aqui, ó, alinhada. Agora, vamos supor que eu estou utilizando uma peça que essa camada, ela tá muito grossa. Eu vou pegar agora aqui o viés de lurex, só para vocês poderem ver, tá? E assim a gente ir fazendo aplicações diferentes. Qual é o ideal? Qual é o certo de eu fazer aqui? Ó, então, primeiro eu vou cortar aqui, já para poder alinhar. Eu posso aqui abrir o meu viés, tá? Poderia estar no rolo, tá, gente? Eu só fiz isso aqui para facilitar. Eu alinho ele aqui com a minha borda também, mas ao invés de eu costurar nessa margem, aqui no ateliê, com a experiência, eu percebi que costurar nessa margem não é legal e eu vou te mostrar agora. Ó, vou aplicar aqui e eu vou vir costurando o quê? Na margem, quando o meu viés está aberto. E aí, nos materiais das Cinderelas, vocês também vão encontrar o viés aberto, tá bom? Que seria isso daqui. Ó, costurei aqui na margem da dobra. Na hora que eu for virar e que eu for dobrar, o meu viés, ele fica muito fofo, ó. Não é legal. Por quê? Porque sobrou margem demais aqui. Ó, se eu dobrar aqui, aí depois que a gente lavar, talvez não fique um acabamento legal. Talvez não, não vai ficar. Por quê? Porque vai ficar margem de tecido. E o ideal é que o viés fique isso daqui, ó, bem durinho, bem justo. Dependendo do tipo de peça que você está produzindo, o viés também vai te ajudar a dar estrutura para a sua peça. Então, qual o ideal aqui, Eliane? O ideal é que você traga essa costura um pouquinho mais para cá. E aí é no momento que eu gosto de costurar com a margem de 0,75, que é quando a agulha, principalmente na máquina doméstica, está exatamente no meio. Na máquina industrial, o que eu faço? Eu trago um pouquinho o meu guia para cá, dou um pouquinho mais de margem e vou costurar com ele aqui aberto, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Tá vendo? Eu vim aqui, ó, com a minha costura, então aqui é onde está a dobra, e eu trouxe a minha costura um pouquinho mais para fora. Feito isso, ó, agora eu dobro e olhem como o espaço que eu tenho daqui a aqui é o mesmo do que eu tenho daqui a aqui. Essa é a margem ideal. Então,
Por isso que é importante que vocês entendam o conceito da aplicação do viés, para na hora que você tá com uma peça, você saber que margem que eu preciso deixar. Porque de repente eu falo aqui para você 0,75, você testa aí, não fica legal. Então o que você precisa entender é, costurou. O tanto que você fez aqui de margem precisa sobrar aqui de viés. Ó, e agora eu vou dobrar e vou rebater. Ó, e eu venho aqui costurando e rebatendo, e aí, ó, eu consigo essa estrutura que eu bato em cima e embaixo. Ah, Eliane, mas e aí, como que a gente faz com esse viés aqui, que é o viés estreitinho, tá? O viés estreito, o ideal dele é que ele facilita a vida da gente quando a gente precisa de um acabamento fininho, delicadinho. Então, eu gosto sempre de aplicar ele dobrando aqui. Quando eu vou aplicar numa manta? Não, é grosso para uma manta. Eu vou aplicar o quê? No acabamento que eu estiver fazendo ali, que tá só um tecido, de repente você vai fazer um vestidinho, você quer tá ali com margem pouca de tecido, não dá para você virar e fazer a bainha, você pode vir e aplicar um viés em toda a volta, pode embutir ali um aviamento, uma cianinha, uma rendinha, ou então está fazendo um avental, pode fazer aquele acabamento de toda a borda, tá fazendo uma gola, enfim. Eu gosto de utilizar o viés estreito quando a gente está fazendo acabamentos bem delicados. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, tô aqui com essa boneca, ó, e no acabamento eu fiz aqui ó, um pontinho decorativo. Eu poderia, ó, inclusive combina, vir aqui ó, com viés, e aí eu consigo dar um detalhe, principalmente quando de repente você está utilizando um tecido ou até de repente quer economizar da renda que é mais caro, você pode vir fazendo a aplicação com o viés fino, tá? Que é o viés de 12 milímetros. Então, ele é um viés que é o dobro da largura do viés largo, tá? Então, ele tem 12 milímetros, esse daqui tem 25, qualquer um desses tem 25. Então, na maioria das vezes, eu vou fazer num material que seja fininho. Então, eu vou aplicar aqui para vocês verem, nesse plástico transparente, ó, ele facilita bastante. Eu venho aqui, ó, dobrando ele para costurar. Então, eu alinho bem aqui certinho e venho aqui costurando. Uma coisa muito importante também de eu falar aqui para vocês, ó. Já finalizei, já costurei. Ó, costurei aqui e a mesma costurinha pegou aqui. Uma coisa muito importante de explicar para vocês que eu lembrei aqui agora. Vou pegar aqui, ó, esse viés, que é o meu viés, o viés de premium, tá? Que é o viés 100% algodão. Eu vou começar fazendo a aplicação dele. Vamos lá que aqui seja o lado direito, avesso da minha peça. Então, eu vou começar aplicando esse viés aqui. Uma das coisas que a gente pode fazer, quando eu tô fazendo um U ou quando eu preciso de um acabamento, é fazer a técnica do abraço. Qual é essa técnica? A gente vem aqui, ó, e dobra, tá? Esse viés, que daí você consegue fazer um acabamento bem legal aqui. Eu vou inserir ele aqui e eu começo a costurar. Vou costurar aqui exatamente na minha margem. E agora eu vou ensinar para vocês a como fazer cantinho mitrado com técnica perfeita. Então eu venho aqui, ó, costurando, bem margeando aqui a minha dobra do meu viés. Aí eu preciso fazer o cantinho, certo? Eu costurei aqui com uma margem de 1/4 de polegada, meio centímetro, 0,75. Isso é independente, porque talvez você possa estar costurando mais para cá. O que você precisa se atentar é, a margem que você costurou aqui é a margem que você para aqui antes, para você poder dobrar. O que eu fazia no início, que eu fazia errado e que não dava certo? Eu costurava até o final. E aí eu não tinha espaço para poder fazer a dobra. Então eu vou ensinar para vocês a forma certa e a forma errada também. Então eu vou vir aqui, ó, até o final, costuro até chegar lá no final. Ó, costurei tudo aqui, ó. Chegou até o meu final. O legal do plástico é que vocês conseguem ver. E aí, ó, eu não consigo fazer aqui, ó, certinho o meu cantinho mitrado, porque o meu viés sobra para fora. O meu viés, ele não pode sobrar para fora. Ele tem que estar
aqui com uma margem para dentro, porque senão eu não faço esse canto mitrado perfeito. Então, aqui, ó, não vai dar certo, não tem como. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só cortar aqui esse cantinho, ó, cortei. Agora, eu vou desvirar, eu venho com cuidado. Quando a gente vai desvirar, a gente tem que vir com cuidado. Principalmente o viés prêmio, porque quanto mais quantidade de algodão, mais fácil é de você distorcer esse viés. Então, eu viro aqui com cuidado. Olha como a gente consegue um acabamento legal aqui. E agora eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou rebater o meu viés. Eu vou fazer de uma forma aqui para vocês, para dar uma dica bem importante. O certo do viés é você bater bem na beiradinha, porque nós temos essa dobra aqui. Se você faz isso muito para dentro, que é o que às vezes, principalmente quando a gente está no início, a gente faz mais para cá, com medo de escapar a costura do lado de baixo, aí pode acontecer uma coisa. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer mais aqui pro meio. Depois que a gente pega o jeito de aplicar o viés, parece que até quando a gente quer ensinar o errado, a gente não consegue mais. Ó, vou vir aqui. Ó, e aí eu costurei mais pro meio do meu viés, ó. Nessa parte aqui você consegue perceber. Qual é o perigo aqui? Exatamente aqui, ó, tá vendo, ó? De eu não ter pego a dobra. E aí, na hora que o seu cliente lavar o seu viés, ele pode soltar todo o seu acabamento. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque como tem a dobrinha aqui, o ideal é que você rebata bem na beiradinha, tá? Do seu viés. Vem fazendo aqui, ó, bem na beiradinha para não acontecer isso. Então, eu vou rebater aqui na beiradinha para que eu possa ter um acabamento legal. Ó, então, rebati aqui bem na beiradinha. Do lado de cá, vocês conseguem visualizar melhor, ó. Fora e aqui na beiradinha. E aí, aqui, ó, eu não tenho mais perigo desse viés soltar. Aqui ficou legal, aqui tá ok, tá joia. Agora, vamos aprender a como fazer esse cantinho mitrado certinho, da forma que dê um acabamento bem bonito para sua peça. Então, eu tô com o material aqui, ó, que eu tenho canto reto, tá? E eu tenho um ângulo de curva mais fechadinho e um ângulo de curva mais aberto, tá? Como que eu faço aqui com o meu viés? Sempre que eu vou aplicar, eu gosto de fazer dessa forma que eu acho mais fácil. Eu dobro assim, ó, dessa forma. Faço aqui, ó, um triangulinho. E aí, a gente sempre começa, de preferência, numa área que tá mais reta, se for o caso da sua peça. Vou colocar aqui e vou começar a costurar a minha peça aqui, ó. Não vou fazer retrocesso aqui nesse início, eu só venho costurando. Ó, então vim costurando toda a margem aqui, ó, do lado avesso, dá para vocês visualizarem melhor. Eu vou cortar aqui a linha, ó, para que você consiga visualizar. E aí, eu paro, ó, exatamente com a mesma margem que eu tenho aqui. Eu vou medir? Hoje em dia não mais, eu faço exatamente no olho, tá? Eu paro um pouquinho antes. Como que a gente faz essa costura perfeita? Então, o viés, ele tá vindo reto aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar para o lado de cá. Então, esse mesmo triângulo que eu iniciei, ó, eu faço ele aqui. Para quê? Para eu vir para cá. Então, o meu viés, ele estava reto aqui, certo? Eu dobro e eu preciso que ele esteja alinhado agora aqui. Então, fiz o meu triângulo. Feito isso, eu trago ele para cá, ó. E aí, eu alinho o quê? Aqui. Um erro que eu fazia quando eu comecei. Aí, eu vim e costurava aqui também. Não. Você já costurou aqui, ó, nessa parte de baixo. Aqui você não costura mais. Agora você continua daqui. E eu pego dessa beiradinha e venho até aqui. Então, vamos lá. E aí, faço o retrocesso nesse início de novo. E agora aqui, o que eu vou fazer? Eu venho margeando toda a minha peça. Eu estou aqui com o canto arredondado, ó. Eu venho dobrando o meu viés. E aí, ó, você vai perceber que aqui vai fazer ondinhas. Não tem problema, tá? Ó, a gente vem costurando aqui bem rente, ó, vou virando o meu viés. Eu falo que deixa pra gente acelerar nas partes retas. Nas partes curvas, principalmente se você não tem experiência e é iniciante, vai fazendo devagar. E uma dica para você é pegar um material plástico como esse que eu tô fazendo, porque você consegue visualizar a sua costura. Uma das coisas que muitas vezes dificulta quando a gente tá aplicando ali no nosso tecido, é que muitas vezes a gente não vê,
tá? E aí, nisso, a gente não consegue entender muito bem o que é que a gente tá fazendo. Ó, vou jogando aqui pra cá. Aí, ó, tô aqui jogando tudo. Cheguei aqui em mais um cantinho. Paro aqui, ó. Então, o meu canto, ó, ele acabaria aqui. Ó, o meu canto acabaria aqui. Eu não costurei até aqui. Eu costurei meio centímetro antes, tá? A margem ali que eu estou. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar novamente. Então, aqui, ó, ele estava aqui, eu jogo para cá. Então, aí, ó, você vai perceber que o viés você estava aplicando do lado avesso e agora a fita fica para você do lado direito. Eu alinho exatamente aqui, eu faço um canto e eu volto para cá, dobrando esse viés. E aí, agora eu vou costurar até chegar aqui na união. Como eu fiz na diagonal, aqui eu gosto também de finalizar ele na diagonal, ó. Ao contrário, tá? Deixando aqui uma sobreposição e para não acumular também excesso de material. Pode fazer retinho também? Pode, sem nenhum problema. E aí aqui eu vou costurar até chegar aqui do meu outro lado e faço o meu retrocesso. Cortar aqui meu excesso de linha. E aí, aquilo que eu falei para vocês que é muito importante. Qualquer excesso de material que ficar fora do viés, você precisa refilar se você quiser um bom acabamento, tá? Então, às vezes, a gente vai aqui rebater o nosso viés e às vezes a gente vê que tá muito duro, que não chega. Muito duro não, que na verdade, assim, você percebe que não tem o tecido suficiente. Corta aqui o excesso que ficou, porque talvez tenha muito excesso de tecido. Ó, formei os cantinhos aqui, tá vendo? Do lado do avesso, ó, como que ele une, como que ele bate o cantinho aqui. É isso que você precisa fazer. Ó, aqui ele tá desse jeito, mas aqui, ó, ele vai unir fazendo essa diagonal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou, ó, desvirar. Quando a gente está utilizando o viés industrial, a gente não precisa fazer pique, tá? Porque ele já é cortado no sentido do viés, que é o ângulo de 45 graus, para dar acabamento. Quando eu viro, eu faço exatamente esse cantinho, ó. Vou colocar aqui a minha mão para que vocês consigam perceber, ó. Forma aqui exatamente o meu cantinho. E agora eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a rebater. Então, eu coloco esse tecido aqui. E aí, ó, eu puxo esse exatamente aqui em cima, ó, e começo a rebater toda a minha costura. Então, vou colocar aqui, ó, o meu calcador. E agora, ó, com o auxílio aqui, ó, do agulhão, eu venho rebatendo. Eu vou chegar aqui no cantinho, o que que eu vou fazer? Ó, a minha peça, ela já vai se encaixar automaticamente, ó, ela vai fazendo aqui, ó, o meu ângulo de 45 graus. Então, eu venho costurando e aí, ó, da mesma forma que eu fiz quando eu estava aplicando, eu faço aqui também. Eu paro de costurar meio centímetro antes, ou a margem de costura que você estiver fazendo. Então, aqui, ó, eu comecei a costurar, parei aqui no cantinho. Aqui ele já está feito. Aqui ele fez esse ângulo e aí eu dobro, ó. E aí, o que eu consigo ter? O canto de 45 graus aqui e aqui também. Não alinhou? Traz aqui, ó, com o seu agulhão para ele bater certinho. Bateu aqui certinho, ó, a gente vai alinhando todo o nosso material. E aí eu pego desse cantinho, faço um retrocesso aqui e venho aplicando até o outro, até chegar na outra margem. Ó, então eu venho costurando, alinhando, ó. Quando eu chego aqui, ó, no cantinho arredondado, eu vou aqui virando a minha peça, ó, sempre jogando aqui. Eu vou até trazer um pouquinho ele mais pra cá, ó. Jogando pra cá, ó, se eu estivesse esticando tudo. Vou deixar pra fazer isso aqui, ó. Vamos supor que eu tô jogando tudo pra cá, ó. Tá? Eu venho trazendo tudo pra cá. Aí você vai perceber que lá do outro lado a costura não vai bater. Por quê? Aqui, nessa peça, como eu não tenho camadas, o ideal é que eu tivesse costurado com aquela margem que eu falei pra vocês. Às vezes, colocando ali 0,75, que é a margem de costura do calcador da máquina doméstica, ou às vezes até um pouquinho menos, tá? Para que não ficasse sobra aqui no meu viés. Vocês podem ver que fica um pouquinho de sobra aqui,
mas aí eu vou alinhando aqui, ó, e a ferramenta me auxilia aqui. Chegou aqui no meu cantinho, ó, a mesma coisa, eu dobro e alinho ele aqui, ó, para ele ficar bem certinho, ó. E aí a minha costura não para, chegou aqui no cantinho, eu levanto o meu calcador, viro a minha peça e venho para o lado de cá, ó. E aqui eu finalizei a minha costura. E agora aqui eu quero mostrar para vocês o acabamento, ó. Então a gente consegue um cantinho mitrado de um lado, ó, que faz aqui esse ângulo de 45, do outro também, tá? E aqui é quando eu fiz rebatendo. Olha aqui, ó, o meu viés escapou um pouquinho nesse cantinho. Eliane, tem problema, e agora eu vou desmanchar? Eu não desmancharia, ele pegou bem rente. Agora, olha, por exemplo, aqui, ó, quando eu joguei todo o material. Ele saiu fora da minha peça, não pegou na minha peça, e do outro lado ele ficou afastado, não ficou bonito. Só que, se eu estivesse costurando com um tecido, eu não ia conseguir ver essa diferença aqui, tá? E aí, talvez, tudo bem, passasse. É você que tem que analisar como que está o seu acabamento e se para você tá legal. Uma das coisas que eu sempre vou repetir, você só vai melhorar no viés com treino. Viés é treino, não existe mágica, é você ir aplicando cada vez mais e melhorando até que você olhe e você fala assim, olha, agora eu tô fazendo uma aplicação perfeita, tá? Ó, aqui onde eu iniciei, aqui onde a gente finalizou, tá? Eu gosto sempre de colocar na diagonal, por quê? Porque quando a gente encontra emenda do viés, ela vai estar enviesada também. E aqui eu tenho a minha peça toda rebatida. Aqui também eu mostrei para vocês com o viés estreito de 12 milímetros e aqui utilizando o viés largo. Então essas eram as técnicas que eu queria mostrar para você hoje de aplicação dos vieses, trazendo para você mesmo, sem ser com uma peça, mas explicando para você como que é que a gente pensa na hora que a gente vai aplicar o viés. Porque a partir do momento que você entende o fundamento, como que é que eu preciso aplicar o meu viés, fica fácil depois para você aplicar em qualquer outro tipo de peça que você vai fazer aí no seu ateliê. E claro que depois eu trago passo a passo, se você quiser, e comentar muito aqui abaixo, se você gostou dessa aula, como você está aplicando aí, e se a partir de agora, com esse passo a passo, vai facilitar para você na hora de utilizar o viés da Cinderela. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, já se inscrever no canal, porque por aqui tem sempre conteúdo para facilitar a sua aplicação na costura. E se aí na sua cidade ainda não existe o viés da Cinderela, já corre lá e fala pro dono do armarinho que você quer costurar utilizando o viés da Cinderela e que ele precisa ter no armarinho dele, porque você vai ser a primeira cliente a comprar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de curtir e aproveita para deixar aqui nos comentários qual técnica você gostaria que eu trouxesse aqui para ensinar para você a dominar de uma vez por todas a aplicação do viés aí nas suas peças. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!